Glória a Deus, igreja. Tudo bem? Vocês estão bem aí? Eu cheguei aqui com muito frio, mas logo passou. Glória a Deus. Então, hoje para mim é uma grande alegria poder estar aqui comemorando 4 anos de aniversário da nossa igreja. Mais um ciclo foi completo, né? E nós estamos iniciando um novo agora, né? Como nós temos pregado, nós temos recebido muito de Deus, e o Senhor tem falado que tem algo novo para nós, né? O 5 na Bíblia representa a graça, né? Tudo que se refere a 5 na Bíblia tem relação com a graça do Senhor. Então eu creio que nós vamos viver um novo ciclo da graça de Deus sobre nós. E nós somos uma igreja nova, 4 anos, uma criança, como a pastora Lucy trouxe no último culto, né? Temos muitos desafios ainda para superar, mas com certeza nós temos também muitas coisas, muitas vitórias para contar já nesses 4 anos, ou 7 anos desde a célula, né? De 6 para 7. Muitas pessoas deixaram a droga através dessa igreja. Muitas pessoas constituíram sua família. Muitos casamentos foram realizados. Um dia a gente até queria anotar quantos casamentos foram feitos por nós aqui. Foram muitos, gente. Eu acho que deve ter perto de uns 50, eu acho. Mais ou menos assim. Para a glória de Deus. Pessoas se estabeleceram em empregos, pessoas ingressaram em faculdades, pessoas aprenderam a cuidar das suas finanças. Enfim, a gente tem muita coisa boa para contar. Mas o que nós podemos esperar para o próximo ciclo? Eu acredito que a palavra correta não seria esperar, mas sim o que nós precisamos fazer para viver a vontade de Deus no próximo ciclo. É algo que a gente precisa pensar, cada um precisa se avaliar, colocar o seu coração diante do Senhor e perguntar isso para Ele. Senhor, o que o Senhor quer de mim para esse novo ciclo, para esse novo tempo? Temos certeza que Deus está testando o coração de cada um de nós, que fazemos parte dessa igreja. Uma prova disso foi a palavra trazida pela pastora Lucy no último culto, falando da Torre de Babel. Quem que estava aqui no último culto? Glória a Deus. Ela trouxe uma palavra que Deus já havia ministrado eu e o pastor em relação a isso. E com certeza, se Deus testou o nosso coração, Ele está testando o coração de vocês nesse momento. É tempo da gente parar e perguntar qual é a real motivação do nosso coração quando nós chegamos a um culto, quando nós viemos servir na casa de Deus. E uma coisa bem importante também, será que a gente está deixando o Espírito Santo nos confrontar, nos mostrar os nossos erros, aquilo que nós precisamos mudar? Isso é algo que a gente precisa abrir o nosso coração para o Senhor, para que Ele venha falar conosco de uma forma particular. A pergunta que eu quero deixar nesse início é o seguinte: será que nós estamos levantando torres para nós mesmos ou estamos construindo altares para a glória de Deus? Vamos refletir nisso? Vamos refletir nisso, colocar isso aos pés do Senhor e perguntar a Deus: o que eu estou fazendo? O Senhor está recebendo as minhas ofertas, a minha adoração? Eu tenho sido verdadeiro? Eu tenho te adorado em espírito e verdade? Então vamos lá, galera. Eu quero ler com vocês um versículo que está lá em Isaías 55:8. Se a Jéssica puder pôr, glória a Deus. A palavra de Deus fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come,
Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Queridos, quero convidar vocês para baixar a cabeça e orar comigo nesse momento. Senhor Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, nós estamos aqui na Tua presença te pedindo perdão por nossos pecados, perdão pela altivez dos nossos corações, Senhor. Perdão porque muitas vezes nós achamos que os nossos caminhos são melhores que os Teus caminhos. Perdão porque muitas vezes nós nos agarramos aos nossos sonhos e deixamos de viver os Teus sonhos, Senhor, que são tão grandes, tão grandes. E eu peço no nome do Senhor Jesus, que essa noite, a palavra que sair desse altar, como está escrito na Tua palavra, ela não volte vazia, Senhor, mas que ela cumpra o propósito pelo qual o Senhor designou. Em nome do Senhor Jesus, toca a Tua igreja nessa noite. Senhor Deus, que a minha limitação, que as minhas falhas, que os meus pecados não atrapalhem o Senhor nessa noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, faz a Tua vontade, conduz essa palavra, Senhor. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como a gente pode ler, aquilo que Deus tem para nós vai muito além do que aquilo que a gente pode imaginar. Os pensamentos de Deus são muito maiores do que aquilo que nós pensamos. E nós não entendemos os caminhos do Senhor. Tantas e tantas vezes nós queremos trilhar os nossos próprios caminhos. E ficamos muitas vezes até questionando o Senhor, querendo forçar a barra, pedir para que o Senhor ele faça a nossa vontade, não a vontade dele. Mas assim como a chuva e a neve, elas descem do céu, elas não voltam, passam pela terra e elas frutificam a terra. As promessas de Deus, elas não voltam para Ele vazias. E eu quero te perguntar, quem aqui tem promessas de Deus na sua vida? Glória a Deus, glória a Deus. E quem aqui, não precisa levantar a mão, tá? A não ser que você se sinta à vontade. E quem aqui se acha incapaz para cumprir tudo aquilo que Deus te pediu para fazer? A nossa tendência humana é olhar para as nossas limitações. É pensar que não somos capazes de cumprir as promessas de Deus. E hoje, o que eu quero meditar com vocês é sobre a vida de um homem que passou por isso. Eu quero meditar com vocês sobre a história de Moisés. Quero ler o texto que está em Êxodo 3, do 1 ao 12. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e ampla. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e fazê-los subir daquela terra, para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei ao faraó,
para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amados, quando Deus se apresenta a Moisés e diz que vai enviá-lo para libertar o povo do cativeiro egípcio, nessa altura Moisés estava com aproximadamente 80 anos de idade. E ele, aos seus olhos, se achou incapaz de cumprir a ordem de Deus. Quantos de nós nos sentimos assim também? Como nós lemos, né, os sonhos de Deus são tão grandes. E eu quero contar um testemunho para vocês. Quando eu e o pastor, nós nos convertemos, muitas pessoas vinham nos entregar palavras. E sempre as palavras eram nesse sentido: Deus vai usar vocês para alcançar muitas pessoas. Vocês estarão à frente de muitas pessoas. Vejo vocês como pais de multidão. Nossos pastores também falavam que o nosso chamado era igual deles. Até que um dia nós encontramos com o profeta Amaro e ele confirmou o nosso chamado pastoral. Só que para mim, aquilo foi um choque tão grande. Eu nunca imaginei frequentar uma igreja, muito menos ser pastora. Muitas vezes eu neguei o meu chamado por medo e porque eu me sentia completamente incapaz. As promessas que nós recebemos eram tão maravilhosas, mas eu lutava contra mim mesma, para tentar entender, para tentar aceitar, para tentar viver aquilo. Eu não me imaginava liderando nada, muito menos pessoas. Eu só olhava para a minha realidade, uma pessoa com muitas dificuldades para se comunicar, com muitos problemas de identidade. Quando eu me converti, eu tinha crises de pânico terríveis, a ponto de não saber onde eu estava, de tanto medo que eu sentia ao dirigir. Eu não sabia nada sobre a Bíblia, então eu era a pessoa mais improvável para estar aqui. Eu lembro que as primeiras vezes que eu fui aconselhar, foi muito, muito difícil. Mas eu também lembro que Deus, Ele sempre me ajudou. E Ele sempre me deu condições, Ele sempre me deu estratégias para aquilo, mesmo quando eu me achava incapaz. Deus usava as minhas próprias palavras para ministrar a mim mesma. Quem já passou por isso com Deus? É muito legal, porque às vezes uma pessoa chega e te pede um conselho, às vezes uma pessoa chega e quer conversar algo com você, e a gente sabe o que tem que fazer. Só que a gente não faz, né? Então eu acho lindo quando Deus me usa para ministrar a mim mesma. E isso aconteceu demais no início. E ainda hoje. Só que a gente precisa ter algo em mente. O não saber, o não conhecer, o não buscar. A gente pode ser esse o nosso início. Mas a gente não pode permanecer assim. De forma nenhuma a gente pode continuar assim. A gente precisa fazer o natural para que Deus possa fazer o sobrenatural. E não se engane, os sonhos de Deus, eles sempre vão exigir todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação. Ninguém consegue se manter dentro de um chamado sem isso, sem uma entrega total, uma entrega verdadeira. E a Bíblia, ela está repleta de exemplos de pessoas que a seus próprios olhos nunca poderiam ser usadas por Deus. Eu quero ler o texto que está em Juízes 6, do 12 ao 16, que fala um pouquinho da história de Gideão, quando o Senhor chama Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse:
vai nessa tua força e livre Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Só um minutinho, gente, tomar uma água. É muito legal ver como Gideão se olhava e como Deus olhava para ele. Deus olhava para ele como um homem valente. E qual era a resposta dele? Eu sou o menor da casa do meu pai. A minha família é a menor de todas as tribos. Eu não tenho nada para oferecer. Eu quero ler também o texto de Jeremias 1, do 4 ao 10, que conta como Deus chamou Jeremias. Jeremias foi um dos profetas muito usados pelo Senhor. Que fala assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Palavra poderosa, não? Para um menino que foi chamado, e ele disse: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar, eu não tenho como falar. O que eu quero, o foco que eu quero dar nessa noite, é que a nossa visão em relação àquilo que Deus tem para nós, é muito diferente da visão que Deus tem ao nos olhar. Mas eu quero voltar à resposta de Moisés para o Senhor. Moisés disse para Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés pensou em quem ele era para fazer algo tão grande. Moisés tinha 80 anos e fazia 40 anos que havia saído do Egito, porque ele matou um homem, enterrou o corpo na areia e fugiu. Moisés se apresenta com muito temor diante de Deus. Certamente ele lembrou dos seus pecados. E tem algo muito importante aqui, igreja. Deus chamou Moisés sabendo que ele era pecador, sabendo o que ele tinha feito. Não foi novidade para Deus que Moisés havia matado um homem e havia escondido e fugido e tudo mais. Deus, ele não se arrependeu de chamar Moisés. Ele cria naquilo que Moisés ia fazer e ia entregar. Que Moisés ia aceitar o chamado que ele tinha. Quando ele falou para Moisés: tire as sandálias, isso representa abrir mão do passado e se apresentar a Deus de uma forma pura, de uma forma em santidade, em arrependimento. Só que, como vocês acham que tudo isso aconteceu? Não foi naquele momento daquela primeira visitação. Foi um processo. Foi algo que Deus foi falando, mostrando. Eu acredito que a cada encontro com Deus, Moisés se tornava diferente. Nós cantamos no louvor que quando eu me aproximo de Jesus, quando eu contemplo Jesus, eu me torno parecida com Ele. É isso que aconteceu com Moisés. Um pouquinho mais para frente, no texto, em Êxodo 4, 10 até o 12, Moisés mais uma vez tenta convencer Deus de que ele não é a pessoa certa. Quero ler esse texto com vocês.
Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor: Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou quem faz o surdo? Ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Glória a Deus. Esse texto mostra, ele teve aquele primeiro encontro com Moisés. Moisés quis dar uma desculpa para Deus. Nesse segundo encontro, ele disse: Senhor, tem certeza? É isso que o Senhor quer? Eu mesmo que eu não consigo ir. Eu não sei falar. Eu não tenho como falar ao teu povo. Esse texto, ele mostra que Deus não mudou a circunstância de Moisés. Nós podemos ter limitações emocionais, ou até mesmo limitações físicas. Isso não muda os planos de Deus em relação a nós. Tudo indica que Moisés tinha alguma dificuldade no falar. Porém, isso não foi impedimento para que ele fosse usado poderosamente por Deus. Alguns estudos falam que Moisés possivelmente era gago. E eu acredito que se fosse como eu falei para vocês, quando Deus me chamou, eu me senti tão pequena, tão incapaz. Mas quando a gente vai à presença do Senhor, o maior medo que a gente tem é nunca mais chegar na presença de Deus. E quando a gente vai à presença do Senhor, a gente se renova, a gente consegue se desafiar, se a gente não desistir. O problema todo é quando nós damos ouvidos à voz do inimigo, que nos acusa. Muitas vezes lembra os nossos pecados, assim como Moisés tinha os dele. Nos lembra: você fez isso, você fez aquilo, você não é digno, você não é capaz. Quem é você? E a gente declara as palavras que Moisés declarou: quem sou eu para fazer isso para o Senhor? Nada pode impedir aquilo que Deus determinou a ser feito. Nenhuma limitação humana pode impedir o agir de Deus. Quando Deus chamou Moisés, ele já sabia do passado dele, sabia das suas limitações, suas angústias, mas Deus, ele nunca se arrependeu. Moisés não conhecia sua própria identidade de filho de Deus, e isso o impedia de acreditar em si mesmo. Quem sabe não é essa a nossa situação também nesse momento, né? Eu quero continuar nosso estudo lendo o texto de Êxodo 3, do 13 ao 14. Fala assim: Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Quando Moisés pergunta qual é o seu nome, o que eu vou dizer, quem é o Senhor, mostra que, apesar dele ser um hebreu, apesar de Moisés ter sido protegido por Deus em seu nascimento, eu acredito que todos conhecem a história de Moisés, que o faraó mandou matar todas as crianças que nascessem, e Moisés, ele foi protegido, ele foi guardado. E é uma coisa muito, eu diria até engraçada, porque Deus escondeu Moisés dentro da casa do perseguidor dele, no lugar mais improvável, né? Eu vejo que Deus, ele é maravilhoso. Chega até a ser engraçado uma situação dessas, né? O homem que estava perseguindo Moisés foi o que protegeu, foi o que educou, foi o que ensinou. Ele vivia dentro da casa, no palácio do faraó. Não é verdade? Somente Deus para fazer uma coisa assim, né? Moisés, ele, apesar de ter vivido tudo isso, ele não conhecia Deus verdadeiramente. Tratava-se dos
dos meus pais. Não era o seu Deus pessoal. Era o Deus de Isaac, era o Deus de Abraão, era o Deus de Jacó, mas não era o Deus de Moisés. Por isso, queridos, a gente precisa hoje saber quem nós somos diante do nosso Deus, o nosso Pai. Vamos trazer essa situação para a nossa realidade? Assim como Moisés, quantos livramentos nós tivemos? Quantas bênçãos nós recebemos da parte de Deus? E quantas vezes nós não atribuímos isso a Deus? Nós não demos a glória devida ao Senhor. Talvez pensamos que foi uma coincidência, mas não acreditamos que Deus nos guardou, que Deus nos protegeu. Moisés ainda não havia tido sua experiência pessoal com o grande Deus, o Deus Pai, o Deus protetor, o Deus que cuida do seu filho, um Deus que jamais o colocaria em perigo, o Deus que perdoa pecado mediante arrependimento. Depois desse acontecimento, nós podemos ver Moisés dia a dia numa trajetória de busca, numa trajetória de sacrifício, numa trajetória de entrega diante de Deus. A história dele foi construída com muita luta, muito esforço, muita decepção, muito choro. Podemos ver os milagres e as maravilhas que Moisés operou por fazer a vontade de Deus. Moisés começou um processo de se conhecer e de conhecer o seu Deus. Nesse processo, Moisés libertou o povo da escravidão do Egito. Ele operou milagres como abrir o Mar Vermelho. Ele tirou a água da rocha em Refidim. Ele recebeu os 10 mandamentos e as instruções para construir o tabernáculo. Um detalhe bem interessante. Um dos 10 mandamentos é: não matarás. Um homem que havia matado e fugido. À medida que nós nos apresentamos diante de Deus, em arrependimento verdadeiro, o Senhor, Ele nos perdoa e nos recebe de braços abertos. Moisés, ele intercede diversas vezes pelo povo, mas a cada dia, Moisés permanecia mais e mais e mais e mais na presença de Deus. Quero ler um texto que está em Êxodo 33, 7. Que comprova isso. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. O que acontecia, queridos, quando Moisés ia buscar a presença de Deus? Ele saía, se retirava, ia para a tenda, e a presença de Deus vinha sobre ele. E o Senhor, a Bíblia fala, o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem e se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Queridos, todo o povo olhava de longe, mas Moisés não. Moisés, ele ia na tenda, em um lugar separado, e a presença de Deus vinha, e o Senhor falava com Moisés, como nós acabamos de ler. Por que Deus não falava com os outros? Talvez porque eles não tinham a mesma disposição que Moisés teve. O último, quero ler só mais um versículo, que fala assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Vocês já conseguiram imaginar isso? Quando ele queria conversar com Deus, ele saía e simplesmente a presença de Deus vinha.
é algo maravilhoso, não é verdade? Moisés buscava a presença de Deus e à medida que conhecia Deus, ele conhecia a si próprio. O homem que dizia não saber falar, vocês lembram quando a gente leu lá no início? Eu não sei falar, quem sou eu para? O homem que dizia não saber falar, passou a interceder pelo pecado do povo com toda ousadia diante do Senhor. Quero ler um texto que comprova isso, Êxodo 33:13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, deixa eu ler no meu aqui. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Para ele não estava bom só o que ele estava vivendo, ele queria mais. Para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é o teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo. O Senhor responde a ele, e eu te darei descanso. Pelo pedido de Moisés, o Senhor disse, tudo bem, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Pois não se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo. Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Glória a Deus, glória a Deus. Moisés foi transformado pela presença de Deus. Passou de uma pessoa tímida para um homem muito ousado, um homem articulador. Ele argumentava diante do próprio Deus. Queridos, quem teria essa ousadia? Eu não consigo imaginar isso. Se você falar, Deus fala, eu não vou com vocês. Ele fala, não Deus, se o Senhor não for, eu também não vou. Eu não saio daqui. A ponto de Deus inclinar os ouvidos para ele e dizer, tá bom, então eu vou. Eu vou com vocês. Pela intercessão de um homem. Quem hoje aqui está disposto a se pôr na brecha por alguém, por si mesmo, por sua família? Queridos, nós precisamos aprender muito com Moisés. O próximo texto para mim é o texto mais marcante. Êxodo 33:18. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Não bastava tudo aquilo que ele já tinha vivido com o Senhor. Não bastava, ele queria mais. Rogo-te que me mostres a tua glória. E o Senhor responde para ele, farei passar toda a minha bondade diante de ti. E te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Somente a presença de Deus pode nos transformar, pode nos despertar para o nosso caráter falho, nos mostrar quem Deus quer que a gente seja. Queridos, nós precisamos clamar pela glória de Deus. Talvez nós nos sentimos incapazes, porque nós não estamos vendo a glória de Deus, porque nós não estamos o suficiente na presença de Deus. Não pensem que eu estou aqui apontando o dedo para vocês, porque essa palavra primeiro ela vem em mim. Tantas coisas, tantas vezes,
eu me vejo com medo de fazer aquilo que Deus me pede para eu fazer. Tantas e tantas vezes eu me acho incapaz. Mas quando a gente conhece Deus, nós conseguimos nos conhecer. Nós conseguimos saber quem nós somos para Ele. Nós conseguimos saber quais são os olhos dele para nós. Quando nós estamos diante da glória de Deus, não existe cansaço, porque a gente é renovado de uma forma maravilhosa. Moisés saiu para libertar o povo com 80 anos de idade. Quantas vezes eu ouvi: eu sou velho demais para estar no ministério tal, eu sou velho demais para fazer isso, eu sou velho demais para sair pregar a palavra. Nós somos falhos, nós não conseguimos nos ver como Deus nos vê. Quando a gente está na presença de Deus, Ele revela quem eu sou. E os pensamentos dele sobre nós são pensamentos de paz, não são pensamentos maus. Nessa noite, o Senhor, Ele quer manifestar a glória dele aqui. Nessa noite, o Senhor está marcando cada um de nós para fazer o que deve ser feito. Assim, a nossa igreja vai avançar. Mas não para a nossa glória, não vai ser uma torre. Vai ser um altar. Vai ser um altar para a glória de Deus. Um altar de sacrifício, um altar de entrega. Um altar onde a gente vai colocar ali as nossas limitações, seja físicas, seja emocionais. Para que a glória dele venha. Para que a glória dele venha. Queridos, eu quero ler só mais um texto, que está em Hebreus 4, 15 e 16, e eu quero encerrar com esse texto. Quando Jesus veio, Ele rasgou o véu que nos separava da glória do Senhor. Ele acabou com todo o ritual que precisava para você se chegar na presença de Deus. E esse texto diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado, achegando-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus amados, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado e a gente pode chegar nessa glória do Senhor. Nós podemos clamar pela presença de Deus. Nós podemos clamar pela presença de Deus e Ele virá. Senhor, mostra a sua glória, Senhor. Se jogue na presença do Senhor. Cante esse louvor. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória.
Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. É a glória de Deus que vai nos transformar. É a glória de Deus que vai nos levar onde nós precisamos ir. Mostra-me tua glória. Eu quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Quero olhar na face daquele. Quando olhamos na face dele, somos transformados. Na presença. Meu lugar é na presença de Deus. É o meu lugar. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Eu quero olhar na face daquele que eu amo e Ficar na presença. É o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar. Na presença. É o meu lugar. em tua presença, Senhor, na tua presença, na tua presença. Na tua presença nós somos transformados. Deixa eu ver a sua glória, Senhor, deixa eu ver. Mostra-me tua glória. Me transforma. Oh, Senhor, me transforma. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Eu quero olhar na face Daquele que eu amo e ficar na presença. é o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar. Deixa eu olhar nos seus olhos, Jesus. É o meu lugar. Em tua presença, Jesus, a tua igreja está na tua presença. Vem com uma visitação poderosa nessa noite, Senhor. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Meus amados, entregue as suas orações aos pés do Senhor. As suas dificuldades, as suas limitações, os seus sonhos. Entrega tudo para Ele, entrega tudo para Ele, entrega tudo para Ele. Os sonhos dele são maiores e são melhores. Tua glória. Troca, 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 troca com Ele, troca com Ele. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Eu quero estar e ficar. É o meu lugar. Quero olhar
Queridos, eu quero te convidar. Aquele que rasgou o véu, aquele que nos tornou possível chegar diante da glória de Deus, aquele que tornou possível que a gente se arrependa e entregue e receba a salvação, é Jesus. Ele rasgou o véu. Como nós lemos, através dele nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça do Senhor. Nessa noite eu quero te convidar. Se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você quiser fazer uma oração com a gente agora, você pode ter acesso ao trono da graça. Você pode ter acesso ao perdão. Você pode ter acesso à transformação. Então eu te convido, se você quiser, dê um sinal, levante sua mão. Isso é só para que o mundo espiritual reconheça que você aceitou Jesus Cristo. E saiba que você, a partir dessa data, é alguém que vai seguir Jesus. E faça uma oração comigo, amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te reconheço eu te reconheço como Senhor como Senhor e Salvador e Salvador da minha vida. da minha vida. Eu entrego Eu entrego diante de Ti diante de Ti as minhas as limitações minhas limitações e te peço, e te peço, me transforma me transforma em nome de em Jesus. nome de Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, há festas no céu nesse momento, porque pessoas reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Obrigado por esse momento, Senhor. Amados, eu quero te convidar nesse momento. Se você já caminha com Jesus, mas você sente que é incapaz de fazer aquilo que Ele te pediu, se você sente dificuldade em seguir, em caminhar, que você possa vir até aqui à frente que a gente vai orar por você. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido de arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso,
dos reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. 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 Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Som. que Tem alguém que queria oração, gente, e a gente não orou? Só dá um toquezinho, levanta a mão assim. Alguém que queria oração, tá? Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei. Santo, 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 Santo. Te adorarei, te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amados, vamos aproveitar esse momento. Hoje é um culto de ceia. É um culto onde eu me coloco diante da presença do Senhor. Como a pastora falou, se eu tenho arrependimento no meu coração, desejo de arrependimento em meu coração,
e pretendo fazer algo diferente. Reconheço que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele morreu naquela cruz por mim. Se eu tenho esse entendimento e tenho desejo de uma vida nova, me arrependo dos meus pecados, queridos, você é convidado a ceiar, amém? Você é convidado a estar à mesa com o Senhor. Se você não acredita em Jesus ou por algum motivo você não tem vontade de largar aquilo que tem desagradado o coração de Deus, é só o Senhor, é só você e Deus que sabem aquilo que você precisa se consertar diante dele, amém? Mas se você precisa pedir perdão para Deus ou pedir perdão para alguém, às vezes uma pessoa, essa pessoa está aqui ou essa pessoa está em outro lugar, se essa pessoa está aqui, sai do teu lugar, vai lá, pede perdão para ela. Se ela está em outro lugar, se compromete que você vai sair daqui, vai lá, vai pedir perdão para ela, amém? Mas não fique guardando isso no teu coração, tá bom? A falta de perdão é um dos pontos, dos motivos que, queridos, que não é recomendável para você nesse momento tá ceando, amém? Mas se você tá disposto a perdoar, tá disposto a se perdoar também, e assim, queridos, a ceia cara, é um momento onde eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz. Eu reconheço, sabe? Muitas vezes a gente fala assim, eu não estou bem para ceiar. Cristo, se você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você reconhece o sacrifício dele naquela cruz, amados, esse é o momento aonde eu engrandeço o nome de Deus, aonde eu trago à memória aquilo que Deus fez, amém? Mas eu só tenho que entender uma coisa: eu quero permanecer no pecado, sim ou não? Se você não quer permanecer, se você quer uma mudança de vida, você está pronto para esse momento. Como a pastora ministrou, é um processo. Não pense que você é santo porque você não é. Não pense que você vai ser santo porque você não vai ser santo. É o Senhor, queridos. Você vai se santificar, você vai buscar uma identidade com Deus, você vai buscar o caráter do Senhor. Amém? Agora, se você reconhece isso e tem a intenção no teu coração de andar com Ele, você está disposto, está apto a ceiar, a ter esse momento. A galera do Boas-Vindas vai estar passando com álcool em gel, você vai higienizando tua mão e depois a galera os diáconos vão atrás ali servindo a ceia para você, amém? Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Nosso Deus, Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus.
Amém, queridos? Alguém que gostaria de ter pego, não pegou? Todo mundo pegou? Amém? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, colocamos diante de Ti, Pai, o pão e o suco que representam, Pai, o corpo e o sangue de Cristo. Nós Te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante de Ti, de ceiarmos, Senhor, de recordarmos o sacrifício de Cristo naquela cruz, Pai. Nós Te agradecemos por nos amar incondicionalmente, Pai, e nos permitir que através desse sacrifício, Deus, nós possamos reconciliar contigo, Te chamar de Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro e peço a Ti que o Senhor abençoe o pão, que o Senhor abençoe o suco. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós consagramos isso a Ti. Em nome de Jesus, queridos, comam do pão, bebam do suco e adore ao Senhor. Do que qualquer outro, Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, receba toda adoração, todo louvor. Receba as nossas palmas, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, antes de vocês irem, 2 recadinhos. O pessoal do Boas-Vindas está aqui. Tem uma pessoa lá atrás e o nosso irmão está aqui na frente. Eles vão estar na saída ali agora, tá? Se você nos visita hoje pela primeira vez, passe ali, deixa teu nome, faça ali um contato com a galera, amém? Se você entender que essa casa e essas pessoas podem fazer parte da tua família, para nós é uma honra poder recebê-los, poder tê-los em nossa família, em nome de Jesus Cristo, amém? E o pessoal vai te indicar também uma célula, se você assim desejar. Nós entendemos que as células, elas nos ajudam a encontrar o propósito de Deus nas nossas vidas, amém? Então por isso eu te faço um convite, não vá embora sem passar ali naquele espaço onde tem um monte de nome de todas as línguas ali e está escrito seja bem-vindo, amém? Tem um cafezinho, tem um café lá atrás? Tem? Tem café? Tem um café, tem uma bolacha, eu acho, alguma coisa, coxinha, risoles, pastel, brincadeira, isso não tem. Amém? Amém, queridos? Você que é visitante, por favor, passe lá, esse espaço é para você, tá bom? Se quiser também a galera já te orienta como baixar, e o aplicativo que foi desenvolvido também é para você, queridos, é para você estar por dentro do que está acontecendo na nossa igreja, em nome de Jesus Cristo, amém? Quero chamar a pastora Simone aqui, cadê o negocinho lá, a Mirielle, a sacolinha? Ai. Cadê? Vamos abençoar a vida da pastora. Glória a Deus. Que bênção, né, gente? Eu fico muito feliz quando eu posso ver a minha esposa ministrando a palavra. Algumas pessoas dizem que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Eu confesso para você que do lado de um grande homem tem uma grande mulher, amém? E cara, o que seria de mim se não fosse a pastora Simone? O que seria do Mateus se não fosse a Simone também, né? O que seria de nós como igreja se não fosse a vida dessa mulher, o tempo que ela dobra os joelhos, está orando, intercedendo pelas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Amor, nós queremos te abençoar, amém? Um presentinho aqui. Cara, ela vai ter que segurar para comer isso aqui. É bom. Glória a Deus. Vamos orar então, queridos. Se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, o teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém? Levanta a mão direita, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito estejam contigo, você guarde no teu coração essas palavras e entenda
que Deus está derramando algo sobre esse tempo. Foi falado no último culto que Deus ele está derramando dons, Ele está trazendo dons sobre a igreja, está trazendo unção sobre a igreja. E mesmo que nesse momento você se ache incapaz de viver aquilo que Deus tem para você, não se preocupe que não é através de você, é através dele, amém? Você só precisa dizer sim, eu quero, amém? Não importa a tua condição, seja ela qual for nesse momento, emocional, física e espiritual, se você tiver o desejo de se relacionar com Deus e buscar a face dele, ele manifesta a glória sobre você. No nome de Jesus Cristo, aplaudo mais uma vez o Senhor, amém?